História para relaxar. O Império Bizantino revela seu segredo antes do dormir. Sofia ajustou a lamparina, a luz tremulando em meio à poeira antiga da catedral. As sombras dançavam nas paredes de pedra, como se os espíritos da história estivessem ali, observando a jovem tecelã. O som suave da sua roca misturava-se com o eco distante de cálices e orações, criando uma sinfonia intrigante naquela noite enigmática. Enquanto as velas queimavam, o cheiro do linho fresco se misturava ao aroma do incenso, transportando-a para um mundo de sonhos e mistérios. Naquele canto escuro, Sofia encontrou algo extraordinário. Uma tapeçaria antiga, envolta em poeira e esquecida, parecia sussurrar segredos. As figuras femininas que se destacavam na trama contavam histórias de heroísmo e resistência, mulheres cuja bravura havia sido apagada pela história. Seus rostos, retratados em cores vibrantes, estavam repletos de vida, como se esperassem serem reconhecidas novamente. Cada ponto que Sofia tecia. Mas ao amanhecer, a luz do sol atravessou as colunas de mármore da catedral, trazendo novos desafios. As dúvidas começaram a surgir. O que significava essa tapeçaria para ela? Seria uma forma de se libertar ou uma simples repetição do que já havia sido feito? Sofia viu sua reflexão no vidro de uma janela. Uma jovem presa entre a tradição e o desejo de liberdade. A cidade despertava ao seu redor, mas a confusão se instalou em seu coração. Seria possível sair das sombras e dar voz a essas heroínas esquecidas? Cada trapo de sua tapeçaria se tornava um símbolo de resistência, mas também um grilhão. Os olhos da cidade não eram generosos. Murmúrios de desaprovação pareciam ecoar a cada passo. E agora, ela tinha que escolher: seguir o caminho que a história tinha traçado ou unir-se a outras mulheres em busca de um novo destino. Uma onda de empoderamento misturado ao medo percorreu seu corpo. O destino estava em suas mãos, e as figuras da tapeçaria observavam, como se soubessem que ela estava prestes a fazer algo grandioso. Sofia respirou fundo, permitindo-se sentir a força do passado. Era hora de escolher entre ser uma espectadora da história ou a autora da sua própria narrativa. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E, já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Sofia respirou fundo, sentindo a expectativa pesar no ar. O momento crucial estava ali, e a tapeçaria pulsava com um sentimento que há muito ela não conhecia. Estava prestes a fazer algo que poderia mudar sua vida, quando, de repente, um grito cortou a calma da manhã. O eco aterrador ressoou na catedral, fazendo o coração de Sofia disparar. O que foi isso? Designou um gesto rápido ao redor, seus olhos se arregalando de medo. Ela não estava sozinha. Algumas mulheres da vizinhança entraram apressadas, o pânico em seus rostos. Na frente delas, uma figura familiar, a mãe de Sofia, Helene, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ao lado dela, o velho Franco, o contador de histórias da cidade, com uma expressão de horror. É o rei. Helene conseguiu balbuciar entre soluços. Ele está morto. Sofia sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. O rei? Morto? Como assim? Sentiu as mãos tremerem, toda sua determinação desmoronando em questão de segundos. Mas como? O que aconteceu? Ela forçou a voz a sair, mesmo quando um nó lhe apertava a garganta. Franco, com uma gravidade incomum, deu um passo à frente. Ele foi envenenado. Durante o banquete. Dizem que uma das mulheres na mesa estava por trás disso. O murmúrio que se seguiu na catedral era como um mar revolto, suas ondas batiam em todos os presentes. E então, uma revelação que mudaria tudo.
Dizem que era uma de nós, uma mulher da cidade. Ele olhou diretamente para Sofia, como se soubesse algo que ela ainda não. O clima ficou elétrico, a tensão palpável. O que isso significava? Um crime como esse poderia desencadear consequências terríveis. Sofia sentiu um formigamento na nuca. As figuras da tapeçaria pareciam observá-la com uma intensidade ainda maior. Para quem a cidade olharia agora? As mulheres se tornariam alvos de acusações, fugindo da história que esconderia seus crimes e as condenaria ao silêncio. Você não pode acreditar no que estão dizendo. Helene gritou, mas não havia como escapar da realidade. As rúsuas e visões de heroínas que Sofia sonhou agora eram eclipsadas pela sombra da tragédia. Agora, elas poderiam ser culpadas. Então, à medida que o caos aumentava, um homem entrou, sua presença dominadora novamente chamando a atenção. Era o novo conselheiro do rei, um estrangeiro recém-chegado, com um olhar penetrante e um ar de mistério. Ele tinha as respostas que a cidade precisava, ou assim parecia. Sofia estreitou os olhos. Havia uma verdade oculta ali, algo que se movia nas sombras como um contínuo fluxo de sentimentos que ela ainda não conseguia acomodar. E quando ele falou, suas palavras cortaram o ar, revelando algo que ninguém esperava. O verdadeiro assassino não é quem você pensa. O verdadeiro segredo está nas raízes da tapeçaria. Um silêncio caiu sobre a catedral. Apenas o crepitar das chamas das velas perturbaram aquela quietude crispada. Sofia sentiu uma onda de emoções atravessá-la. Revelações como essas poderiam mudar tudo, ou acabar com o pouco que restava de seu mundo. O que isso significava para ela? Para as mulheres a quem tanto queria dar voz, a tapeçaria, com suas personagens heróicas, parecia agora se desdobrar em direções inesperadas, revelando não apenas uma luta, mas um enigma mortal. Sofia teve certeza de uma coisa. A luta pela verdade estava apenas começando, e as respostas poderiam ser mais devastadoras do que qualquer história já contada. As sombras se tornavam mais densas, e ela, em meio a tudo, teria que escolher sua própria narrativa, antes que a história a engolisse de vez. O silêncio na catedral era ensurdecedor. Interrompido apenas pelo cessar das vozes em choque. A tensão pairava no ar, pesada como um manto. Sofia sentiu o coração disparar, enquanto os olhares se voltavam para o conselheiro. Ele, com um sorriso enigmático, parecia estar aguardando a onda de emoções dos presentes. A tapeçaria pulsava atrás dela, quase como se estivesse viva, e as figuras que antes representavam esperança agora pareciam encarar Sofia com desconfiança. Se o verdadeiro assassino está nas raízes da tapeçaria, ela pensou. O que isso poderia significar? Quais segredos estariam escondidos ali? Um frio percorreu sua espinha. Mas antes que pudesse articular suas perguntas, um estrondo ecoou do altar. Uma janela se estilhaçou, cercada pela luz do sol que, de repente, se tornara ofuscante. As mulheres ao seu redor gritaram. A catedral estava em tumulto. Sofia viu, em meio ao caos, o conselheiro avançar, com uma mão estendida, como se tentasse acalmar a multidão, mas sem sucesso. O pânico crescia quando, do chão, surgiram figuras encapuzadas. Elas emergiram das sombras de uma porta lateral, a mandíbula decidida, o olhar fixo em Sofia e na tapeçaria. Descansem. Nós não estamos aqui para causar mais dor. Um dos capuzes removidos revelou uma mulher com cabelo prateado e olhos que pareciam armazenar toda a sabedoria do mundo. Nós somos as guardiãs da tapeçaria e viemos para trazer a verdade. Sofia mal podia processar as palavras dela. As guardiãs? O que era aquilo? A mulher avançou e, com um gesto firme, esticou a mão na direção da tapeçaria, coberta por poeira. Essa tapeçaria guarda segredos que mudarão tudo o que você acredita saber, Sofia. O mundo ao redor dela desabou.
Como você sabe meu nome? A pergunta saiu dela involuntariamente. A mulher sorriu, mas havia uma tristeza em seu olhar. Eu sou sua avó, a história que a cidade esqueceu. E você, meu amor, carrega um legado muito mais poderoso do que imagina. Um silêncio mortal tomou conta da catedral. Os murmúrios agora eram de incredulidade. Sofia sentiu um turbilhão de emoções. Havia amor, raiva, confusão. Sua avó? Mas como isso era possível? Com a revelação, o conselheiro começou a gesticular freneticamente. Isto não é hora para histórias de fadas. A verdade deve ser protegida. As guardiãs não hesitaram. A verdade é um direito de todos. O rei foi envenenado porque ele cercou as mulheres com medo e repressão. É hora de mudar essa narrativa. As palavras da líder das guardiãs ecoaram com uma força que atravessou a catedral. As sombras que cercavam Sofia pareciam sussurrar em aprovação. O conselheiro, agora visivelmente nervoso, balançava a cabeça e olhava para a multidão como se esperasse uma revolta. Sofia sentiu o peso do mundo em seus ombros. A tapeçaria, as figuras nela, tudo parecia girar, mas além do choque, havia um fio de esperança começando a brotar. O que vocês estão dizendo pode ser verdade, ou uma mentira para nos manipular, ela gritou, tentando conter a torrente de sentimentos. Você precisa decidir, Sofia. Você quer conhecer a verdade? Porque essa tapeçaria não só revelará segredos sobre o passado, mas traz à tona verdades que podem mudar o seu futuro. E nesse instante, um grito agudo e desesperado rasgou o silêncio. Foi Helene, a mãe de Sofia, que agora se dirigia com seu olhar de horror. Não, você não pode se envolver com elas. Elas condenarão você. As guardiãs se viraram para Helene, e a tensão no ar virou eletricidade. Sofia olhou para sua mãe, buscando respostas. Mãe, o que está acontecendo? Helene hesitou, a fraqueza visível em seu olhar. Eu fiz um pacto, ela murmurou, enquanto lágrimas escorriam pelo rosto. E agora posso perder você. O coração de Sofia parou por um segundo. Os segredos familiares, as lealdades traídas e um futuro incerto dançavam nas sombras. O que sua mãe realmente havia feito? Qual era o custo da verdade? No momento, Sofia teve certeza. A tapeçaria não só se entrelaçava com as histórias da cidade, mas agora com a sua própria vida. E a verdadeira batalha estava apenas começando. Sofia olhou fixamente para sua mãe, tentando processar o que acabara de ouvir. Mãe, você fez um pacto? O que isso significa? A voz dela estava tremendo, a incerteza ecoando em suas palavras. Helene, com um olhar fixo no chão, parecia lutar contra demônios invisíveis, em um gesto reflexivo. As guardiãs se aproximaram, tentando cercar Sofia como um escudo protetor. Ele me prometeu que estaria tudo bem. Helene sussurrou, as lágrimas se acumulando em seus olhos. Naquele dia, no altar da velha catedral, ele disse que era a única maneira para proteger você, para proteger todas nós. Mas a confusão e o medo de Sofia a mantinham paralisada. Proteger ou controlar? Ela lançou a dúvida como uma faca afiada. O silêncio que se seguiu foi palpável. O conselheiro, por outro lado, se agitou, seu rosto se distorcendo em um sorriso que parecia mais uma máscara. É hora de encarar a verdade de frente, Sofia. Seu legado não é somente de heroínas, mas também de traidores. Então, tudo mudou. Um barulho ensurdecedor interrompeu a tensão. As portas da catedral se abriram abruptamente, e em meio à luz ofuscante, um grupo de soldados entrou, seus armários reluzentes refletindo a luz do sol. O capitão, um homem alto e imponente, brandiu uma espada, o olhar fixo em Sofia. Você, Sofia, você é acusada de ser cúmplice do assassinato do rei. O mundo de Sofia desabou. Ela? Cúmplice? Os murmúrios cresceram, e a multidão começou a se agitar. O teor da acusação a pegou desprevenida. Mas isso não faz sentido. Ela gritou, tentando se afirmar. Eu não sei de nada. Eu estava aqui, só tentando.
Silêncio! O capitão cortou sua fala. Você e sua mãe têm muitas perguntas a responder. O reino não permitirá que suspeitas destas fiquem sem resposta. Então, a verdade começou a despontar. O conselheiro sorriu de maneira sinistra. Foi você quem trouxe a tapeçaria para a luz, Sofia. E há mais nela do que você imagina. Suas mulheres heróicas estão manchadas por mentiras. As guardiãs olharam para Sofia como se a compreendesse, mas era a figura de sua mãe que a deixava desconcertada. Como poderia ela se misturar a esse caos? O capitão gesticulou, chamando os soldados à ação. Levamos você e sua mãe conosco. Preparem-se. Sofia queria protestar, queria reivindicar sua verdade, mas uma onda de pânico a paralisou. Mãe, diga-me que não é verdade. O que mais Helene escondia? Cada pergunta parecia um golpe em seu coração. Ela viu a confusão nos olhos da mãe, a luta entre coragem e medo. Helene, agora exposta, tentou reunir suas forças. É verdade, Sofia. O pacto que fiz foi para proteger você, para que você não fosse um alvo. Mas o preço que paguei pode ser alto demais. O que isso significava? A tapeçaria, a história, tudo desconstruído diante dela. E no meio do tumulto, algo mais acontece. Do grupo de soldados, uma figura surgiu. Alguém que Sofia reconheceu. Era Franco. Ele se adiantou, os olhos cheios de uma determinação feroz. Eu conheço o segredo. É hora de vocês saberem a verdade. A atmosfera pesava, a incerteza acompanhada de um pulso acelerado. O que ele estava prestes a revelar poderia mudar tudo novamente. Sofia sentiu uma onda de esperança, misturada ao medo. Já havia tantas mentiras. Franco, o que você sabe? A resposta dele prometia um abalo mais profundo do que qualquer um poderia imaginar. A tapeçaria não revela apenas a história das mulheres, mas um plano traçado por alguém muito próximo. Alguém que sempre esteve ao seu lado, Sofia. As palavras dele pairaram no ar como um eco distante. A verdade que parecia salvação agora se tornava um abismo desconhecido. Sofia queria entender, queria escapar da culpa. Mas a pergunta que mais batia em sua mente a deixava em frangalhos. Quem? Quem é o verdadeiro traidor? E com essa questão, a catedral parecia girar em volta dela, a tapeçaria pulsando, como se estivesse viva. A revelação do segredo estava prestes a se desenrolar, e Sofia sabia que nada seria como antes. As consequências daquele dia mudariam não apenas seu destino, mas o de todos que a cercavam. Sofia olhou fixamente para Franco, seu coração batendo com força. O que você quer dizer com isso? Quem é o verdadeiro traidor? Sua voz saiu quase como um sussurro, mas havia uma urgência que percorreu as palavras. A tensão na catedral era como um fio prestes a se romper. Os olhos de todos estavam fixos neles. Franco respirou fundo. Eu não posso mais esconder, você precisa saber, o verdadeiro traidor é alguém que sempre esteve ao seu lado. Ele hesitou, a união tensa entre os presentes abraçando a promessa de um choque. É a sua mãe, Helene. As palavras cortaram o ar como uma lâmina afiada. Um murmúrio surdo atravessou a catedral. A expressão de Helene congelou, seus olhos se alargando em horror. Não, não pode ser verdade. Ela balançou a cabeça, o desespero transparecendo. Franco, por favor, você não entende. Sofia ficou paralisada. A dor na sua mãe a feriu como uma adaga, e ao mesmo tempo, um turbilhão de confusão tomou conta dela. Você está mentindo. Mãe, diga-me que isso não é verdade. As palavras saíam com tremor, a voz se quebrando na angústia. A expressão de Helene se transformou em uma máscara de tristeza. Seus lábios tremiam. Eu fiz o que eu precisava fazer, Sofia. O pacto foi para proteger você. O preço foi alto, mas eu não tinha escolha. O desespero em sua voz se misturava com a tensão que permeava a catedral. Mas antes que Sofia pudesse reagir, um estrondo ressoou. A porta principal se estilhaçou ao ser arrombada, e um grupo armado de soldados adentrou o espaço. O capitão, com um olhar feroz, tomou a dianteira. Prendam-nas, as duas. Elas estão envolvidas na trama do assassinato do rei. Os corações de Sofia e Helene afundaram em um abismo de terror.
O conselheiro, em um canto, assistia ao caos com um sorriso cínico. Ele sabia que a situação havia passado dos limites, e agora, com cada acusação, a verdade parecia mais distante. Entreguem-nas! O reino precisa de justiça, ele gritou, enquanto os soldados cercavam mãe e filha. Um grito ecoou na catedral, um eco de dor e desespero. Sofia não tinha palavras. A cidade, antes um lugar de esperança e transformação, agora estava tomada pelo medo. A tapeçaria que tinha como símbolo de força se tornava uma armadilha mortal. O que mais sua mãe havia escondido? Prendendo a respiração, Sofia lançou um olhar para as guardiãs. E vocês? O que é que vão fazer agora? O peso da tragédia estava sobre os seus ombros. E enquanto mirava os rostos conhecidos, a certeza de traição e deslealdade começou a surgir. A verdade estava emaranhada nas mentiras daquelas que juraram protegê-la. Então, Franco avançou. Não, eu não deixarei que isso aconteça. Eu conheço a verdade que pode mudar tudo. Ele se dirigiu às guardiãs, sua voz se elevando, quase implorando. A tapeçaria tem segredos que podem libertá-las. Não deixe que a história se repita. As mulheres à sua volta hesitaram, mas os soldados se adiantaram, prontos para capturar. Não importa o que você saiba, gritou o capitão. Todas elas devem ser levadas a julgamento. O reino precisa de respostas. E foi então que o inesperado ocorreu. A figura de um homem encapuzado surgiu, interrompendo o tumulto. Com um movimento rápido, ele desceu o capuz e revelou um rosto que fez Sofia estremecer. Era seu pai, Dmitri, que todos acreditavam estar morto. Não toquem na minha família, ele gritou, seus olhos ardendo com uma fúria que misturava amor e dor. O chão parecia estremecer sob os pés de Sofia. Ele estava vivo? Como? O que havia acontecido? A catedral ficou em silêncio absoluto. A revelação era como uma bomba, uma nova camada de complexidade se desenrolando. A tensão se intensificou, e agora as lealdades eram questionadas. O que mais eles não sabiam? As vidas de todos estavam, de alguma forma, interligadas naquele momento. E, enquanto Sofia encontrava os olhares de todos, uma pergunta persistia. Quem poderia realmente ser confiável quando a verdade tinha tantas facetas? A tapestria atrás dela pulsava, como se soubesse que o verdadeiro enigma estava apenas começando. Sofia olhou fixamente para seu pai, sem acreditar no que via. Era ele, Dmitri, o homem que todos pensavam ser um fantasma das histórias antigas, mas as palavras de Franco continuavam ecoando em sua mente. O verdadeiro traidor é alguém que sempre esteve ao seu lado. Eu não entendo, disse Sofia, sentindo o coração pulsar com força. O caos ao seu redor parecia congelar. Como você está vivo? O que estava fazendo? O murmúrio da multidão tornava tudo ainda mais caótico. O capitão dos soldados, sem saber como lidar com a situação, olhou para Dmitri, confuso, mas já preparado para dar ordens. Vamos, não esperem, prendam todos. Ele estava prestes a agir, mas Dmitri ergueu a mão, interrompendo o tumulto. Esperem, eu não vim para brigar, mas sim para proteger minha família. Ele declarou, a voz firme, mas com um toque de desespero. O rei não estava seguro, e eu sabia disso. O que aconteceu em sua morte é parte de algo muito maior do que todos nós. A tapeçaria não é só uma arte, é um mapa, um guia para a verdade que muitos querem esconder. Os soldados hesitaram, a tensão nos olhos de Dmitri, piscando entre a determinação e a vulnerabilidade. Porém, enredado na confusão, Sofia sentiu como se sua vida estivesse desmoronando. O que você quer dizer com isso? Ela precisava de respostas. Você não pode confiar no que foi contado. Dmitri insistiu, avançando um passo. A morte do rei foi orquestrada por aqueles que queriam instigar o caos. Você, Sofia, é a chave para reverter isso. De repente, Helene, sua mãe, soltou um grito baixo, quase um lamento. Sofia se virou para ela e, pela primeira vez, viu a verdade refletida nos olhos de sua mãe, dor e arrependimento. Helene, o que você sabe? O que mais você escondeu?
O desespero pesava nas palavras de Sofia, como se uma tempestade estivesse se formando ao redor delas. Não, não podemos contar tudo agora, Helene murmurou, olhando para baixo, como se as palavras tivessem uma força própria. O capitão, irritado, discerniu uma abertura e deu um passo à frente, impaciente. Precisamos de justiça. O rei foi assassinado e você está aqui envolta em segredos. Ele estava ansioso por agir. Mas antes que alguém pudesse fazer qualquer coisa, houve um estrondo ensurdecedor. A catedral tremeu. Um roxo dinâmico de luz irrompeu de uma janela quebrada, fazendo as velas balançarem e um ar frio invadir o espaço. A tapeçaria atrás de Sofia começou a brilhar, as figuras nela parecendo ganhar vida, e enquanto todos se viravam, um som crescente ecoou. Um grito estridente, mais alto do que qualquer um já ouvira. Era como se a própria tapeçaria estivesse clamando, misturando-se ao desespero da multidão. No centro daquela cena caótica, uma figura misteriosa surgiu, gravitando em direção à tapeçaria e logo depois a verdade que estava oculta. Pare, eu sou o verdadeiro herdeiro do trono, ecoou uma voz imponente. As pessoas olharam surpresas, as sombras dançavam na catedral. O homem encapuzado, agora sem seu capuz, revelava um rosto que Sofia reconhecia, um irmão que nunca soube que tinha. Alguém renderizado à força pela história que não escolhera. Eu sou Léo, seu irmão, Sofia. O coração dela parou por um momento. Tudo foi como um choque elétrico. O que isso significava para seu pai? Para Helene? O que mais estava escondido? O caos pairava, e as escolhas estavam se tornando ainda mais complexas. O que mais essa tapeçaria guardava de segredos? O que mais estava enredado nessa narrativa confusa de traições e alianças? Sofia sentiu que o mundo girava ao seu redor, redesenhando tudo aquilo que pensava saber. Enquanto a multidão murmurava em choque, ela estava prestes a tomar uma decisão que poderia mudar não só a sua vida, mas o futuro de todos. Sofia estava imersa em uma mistura de emoções, seu coração batendo descontrolado. Léo, meu irmão, sua voz mal saía. As revelações sobre seu pai, o assassinato do rei e agora um irmão desconhecido faziam sua cabeça girar. Mas a catedral estava em clima de caos e ela sabia que precisava agir. O capitão, com a espada em punho, não estava disposto a esperar. Prendam-nas, apenas coloquem-as sob custódia. E seus homens se prepararam para avançar. Não, esperem! Gritou Sofia, sentindo a urgência da situação. Ela se voltou para Léo, tentando compreender a gravidade de sua presença. Você está vivo? O que está acontecendo? Por que nunca me disseram sobre você? A incredulidade a consumia. Escute, você não tem ideia do que está em jogo. Léo disse, olhando para o pai e a mãe, depois de volta para Sofia. A tapeçaria guarda não só o passado, mas também o futuro que todos precisamos mudar. Helene, tensa, apertou a mão de Sofia. Cuidado, querida. Não confie nele. Tempo atrás, fiz um pacto para proteger você de um destino terrível. Isso inclui manter Léo à distância. A catedral estava em um pesadelo. Os murmúrios da multidão cresciam, como ondas impiedosas. Mãe, como você pode dizer isso? Ele é meu irmão, Sofia gritou com desespero. Leon tinha uma intensidade em seu olhar, que balançava entre urgência e dor. Não é tão simples, Sofia. Você precisa entender. Helene começou, mas o caos a interrompeu. Os soldados estavam a poucos passos, prontos para agir. De repente, uma explosão de luz irrompeu pela catedral. Uma figura encapuzada apareceu, rodopiando como se o próprio ar tivesse vida, com a presença de um vendaval. O manto brilhava, refletindo a luz como uma aurora. Quando veio à frente, Sofia sentiu uma avassaladora sensação de déjà vu. Chega! A figura gritou, e a voz soou como um trovão. Todos vocês estão sob meu domínio. O capuz caiu, e para o espanto de Sofia, era uma mulher, possuindo o mesmo olhar penetrante que ela conhecia. Como se o mundo tivesse parado, Sofia sussurrou. É você? Carla? A mulher sorriu. Finalmente, chegou o momento da verdade.
Eu sou a chave para tudo isso. O que aconteceu com o rei foi apenas o início de uma grande transformação que envolve vocês todos. Transformação? O conselheiro, antes tão arrogante, agora tremia. O que você quer dizer com isso? Eu sou a guardiã da tapeçaria e todos vocês estão interligados, não só por sangue, mas por um destino forjado nas sombras. Carla gesticulou para a tapeçaria. Ela revela a verdadeira história da família que todos acreditam compreender, mas não conhecem por completo. A catedral estava em silêncio. Todos ouviam, presos pela intensidade da revelação. Se vocês não entendem, o reino estará perdido. E Sofia, você precisa saber. A tapeçaria não é uma simples história. É um pacto que transcende gerações. Suas vidas estão entrelaçadas e cada um de vocês tem responsabilidades que desconhecem. O coração de Sofia disparou. A suspensão do tempo estava em cada batida. Mas, o que isso significa para nós? O que mais está escondido? Significa que Helene não é apenas sua mãe. Ela fez um acordo com o antigo poder que rege essa tapeçaria, e isso culminou na sua existência. E a verdade, Sofia, é que Leo não é seu irmão. Ele é o verdadeiro herdeiro do trono. O quê? Sofia sentiu como se o chão sob seus pés desmoronasse. O que isso tudo significava? O que mais ninguém sabia? As palavras de Carla ecoavam como relâmpagos. Cada frase jogava mais confusão sobre um quadro já enredado. Você precisa decidir rapidamente, Sofia. Carla continuou. Mas a urgência não parecia mais apenas um aviso. Agora era uma exigência. O poder está em suas mãos, mas você deve estar pronta para confrontar o que vem pela frente. A tapeçaria não está apenas revelando, mas requer a sua escolha. E com essas palavras, a catedral parecia tremer com uma nova ameaça. Perigos não vistos, segredos obscuros, e Sofia sabia que tudo o que acreditava sobre sua vida estava prestes a ser testado. O que mais estava em jogo? E qual seria o custo de suas escolhas? Enquanto Carla falava, uma energia estranha tomou conta da catedral. Os murmúrios cresciam, mas o olhar de Sofia estava fixo em suas palavras. O que você quer dizer com o verdadeiro herdeiro do trono? Ela sentiu o coração disparar. Cada batida ecoava como um tambor de guerra. Leo, percebendo a confusão, se aproximou. Sofia, isso significa que talvez você não seja quem pensa que é. Ele estava sério, vago e sombrio. Sofia queria gritar, saudar a revelação com raiva. Como assim? Era como se seu mundo estivesse desmoronando, e as peças do quebra-cabeça se misturassem ainda mais. Carla levantou a mão, pedindo calma, mas a tensão estava no limite. A tapeçaria revela que você foi criada sob o engano, Sofia. Seu verdadeiro pai é o antigo rei, e não Dimitri. A catedral pareceu tremer com a dimensão da revelação. O ar estava pesado. A incredulidade dos presentes enchia o espaço. Quem era ela então? Filha de um rei que as sombras da história tentaram esconder? Uma mistura de choque e confusão tomou conta de seu corpo. Não pode ser verdade. Os olhares mudaram. Helene teve um momento de fraqueza. Lágrimas escorriam pelo rosto. Eu fiz o que tinha que fazer, ela implorou. Você estava em perigo, Sofia. O reino não poderia saber. Eu te protegi. Mas o caos tinha começado a se intensificar. O capitão dos soldados, cada vez mais ansioso, olhou para os homens ao seu redor. Parem com isso. O que se passa? Eu não posso deixar que esse segredo arruine o reino. Justo naquele instante, um estrondo ecoou do fundo da catedral. As portas se abriram com força, e uma figura encapuzada surgiu, avançando com um peso que parecia influenciar cada movimento. A presença dela era inconfundível. Todos se viraram. O ar ficou gelado. Era a rival de Helene, uma mulher que sempre fora um espectro nas histórias de poder e intriga. Eu voltei para reivindicar o que me pertence. A voz era como aço. O murmúrio da multidão era como um mar revolto. O trono que é seu por direito, Sofia. Sofia sentiu-se desamparada, como se estivesse flutuando. Cada revelação, cada grito,
Cada reação era um golpe que ela não sabia como enfrentar. A tapeçaria atrás dela começou a brilhar intensamente, as figuras nela dançando de maneiras que pareciam exigir que a verdade fosse revelada. E se tudo isso for uma armadilha? Ela pensou, um nó na garganta. E o que poderia fazer agora? Sabendo que seu passado era uma teia de mentiras e traições, o que isso significaria para ela e sua luta pela voz das mulheres? O peso da história não era apenas dela. Era de todas as mulheres cujas vidas haviam sido silenciadas. Os olhos da nova figura se fixaram em Sofia, intensos, penetrarem em sua alma. Você estará em risco, mas ao mesmo tempo, você pode ser a salvação. Precisamos concluir o que começamos. Essa tapeçaria não é apenas uma obra de arte, e sim a chave de um legado escondido. Com as palavras, o chão parecia tremer novamente. O conselheiro passou a mão pelo rosto, visivelmente desnorteado. A tapeçaria, o que ela realmente guarda? O silêncio na catedral era agudo. O drama tomou conta, tensionando cada músculo de Sofia. Ela não sabia em quem confiar. Cada escolha que ela fizesse poderia levá-la para mais perto da verdade, ou afundá-la ainda mais em um mar de mentiras. A revelação do legado, da verdadeira identidade, era como um manto pesado em seus ombros. A catedral estava cheia de incertezas, e a tapeçaria pulsava, exigindo respostas. O que mais a história tinha reservado para ela? As sombras de seu passado estavam cada vez mais próximas, e ao mesmo tempo, um futuro luminescentes parecia surgir no horizonte. E enquanto sua mente girava em busca de respostas, a figura de sua rival piscou um aviso. A verdade não se apaga. Você não escolherá apenas o seu destino, mas de todos ao seu redor. Prepare-se, Sofia. A batalha apenas começou. Com essas palavras, um novo giro no destino a esperava, e Sofia percebeu que o verdadeiro desafio era ainda mais obscuro do que ela jamais imaginara. O que ela faria agora? A tapeçaria a chamava, e um novo capítulo de sua vida estava prestes a ser escrito. Um capítulo que ela não tinha controle. Sofia sentiu o ar vibrar ao redor dela. O tumulto na catedral estava no auge, e agora a presença de Léo e Carla só intensificava a tensão. Eu sou a chave para tudo isso, repetiu Carla. Uma sombra de desafio se instalou nos olhos de Sofia. Seja lá o que você for, estou cansada de segredos. Dmitri observava. A angústia em seu olhar crescia a cada revelação. Não só sobre Léo, mas agora esse novo personagem, essa Carla, que parecia saber demais. A tensão era visceral. O clima na catedral pesava. De repente, um estrondo cortou a sala, fazendo todos olharem para a porta. Uma explosão de luz iluminou o recinto, e em um piscar de olhos, uma figura encapuzada adentrou, desferindo um golpe que fez as janelas tremerem. A catedral estava agora mergulhada em um caos ainda maior. Eu não vou permitir que essa farsa continue. A voz ecoou com uma força quase sobrenatural. Os murmurinhos tomaram conta do lugar. A figura revelou seu rosto. Era a antiga guardiã do reino, a bruxa que todos temiam. Vim buscar o que me pertence. A tapeçaria é uma maldição. E você, apontou para Sofia, é a causa de tudo. Os rostos se encheram de horror. As guardiãs mal podiam acreditar. Sofia sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Eu? O que você quer dizer com isso? Uma onda de pânico a envolveu. O peso da história parecia esmagá-la. A tapeçaria sempre foi minha. E você, Sofia, a trouxe de volta, reabrindo feridas que deveriam permanecer fechadas. Dmitri mudou de lugar, tentando se interpor entre Sofia e a bruxa. Chega, não precisávamos disso. Essa guerra não ajuda ninguém, mas a bruxa sorriu, um sorriso irônico, como se desfrutasse de todo aquele desespero. Ah, Dmitri, você nunca foi capaz de ver além. Tudo isso, tudo o que você escondeu, agora está exposto. Sofia se virou para seu pai. Você sabe algo, não é? O que mais você está escondendo? A dor cravada em suas palavras a fazia tremer. Helene começou a chorar, mas a bruxa continuou, imperturbável. Vocês todos acreditaram que a história era simples, mas não é.
O verdadeiro segredo da tapeçaria não está no passado, mas em seu futuro e em seu sangue. A revelação pairou no ar como um vento gelado. Sofia se sentiu embriagada pela verdade. Meu sangue? O que isso significa? Mas antes que alguém pudesse responder, a bruxa gesticulou e um brilho ofuscante surgiu da tapeçaria. As figuras nela começaram a se mover, revelando cenas de guerra, traição e sacrifícios que transcendiam gerações. Eram histórias de desespero e dor. Você, Sofia, faz parte de tudo isso. A tapeçaria não é apenas arte, é um portal, um meio de liberar o que precisa ser soltado. As pessoas olhavam, aterrorizadas, enquanto a catedral começava a desmoronar sob a pressão da verdade. No teste mais exigente de suas vidas, a tapeçaria estava revelando um destino que ninguém estava preparado para enfrentar. Não! Gritou Helene, tentando proteger Sofia. Mas ao fazer isso, um candelabro caiu, estilhaçando-se no chão. O caos dominou. O que tudo isso significava? A bruxa, em um gesto dramático, revelou-se como uma peça-chave para a quebra das correntes que envolviam o passado. Você não é apenas uma tecelã, Sofia. Você é a tecelã da nossa história. E o verdadeiro herdeiro, ela olhou para Léo, também não é quem pensa que é. A revelação final pairou no ar, e Sofia sentiu uma onda de desespero a consumir. As alianças que acreditava serem verdadeiras agora estavam em ruínas. Como poderiam fazer isso com ela? O que mais poderia acabar com a tapeçaria? A catedral parecia estar desmoronando, levando com ela todos os segredos que guardava. E, enquanto Sofia lutava contra a sensação de que seu mundo estava desmoronando, uma única pergunta ressonou em sua mente. Até onde ela iria para descobrir a verdade, se isso significasse colocar em risco toda a sua vida? Sofia estava paralisada. A catedral tremia com a força da verdade. As figuras da tapeçaria pareciam dançar de nervosismo, refletindo o caos que se desenrolava ao seu redor. Não dá para acreditar. Sua voz falhou enquanto todos a olhavam, o peso das expectativas pesando em seus ombros. A bruxa confrontava, suas palavras cortando como uma lâmina. O passado que você conhece é só uma ilusão. A bruxa gritou. Um engano fabricado para te proteger ou controlar. O pânico que envolvia Sofia se intensificava, as mãos tremendo, o medo apoderando-se de seu ser. Ela não estava apenas lutando por si. Uma nova consciência despertava. Uma luta por todas as mulheres invisíveis na tapeçaria. Helene chorava. Seu olhar era de desespero e amor. Eu fiz isso por você, Sofia. Eu só queria te proteger. Mas como proteger alguém com mentiras? O olhar de sua mãe implorava perdão, mas a confusão de Sofia só aumentava. O que mais você escondeu, mãe? Como posso te perdoar? Dmitri, seu pai, tentava acalmá-la, mas o turbilhão estava fora de controle. Precisamos encontrar uma saída. Precisamos unir forças. As palavras dele ecoaram, e em meio ao caos, a figura de Carla ganhou destaque. Sofia, você precisa liderar esta luta. A tapeçaria não só guarda o passado, mas a chave para o futuro. Em um movimento instintivo, Sofia se virou para a tapeçaria. Suas cores brilhavam. Cada cena que aparecia agora estava carregada de significados ocultos. Ela engoliu em seco. Se tudo isso é verdade, e o que está acontecendo agora é parte do jogo, precisamos de coragem. Uma coragem que vem de quem somos, de quem realmente somos. O momento passou. O ar estava denso de expectativa. A bruxa sorriu, um sorriso ardente de alguém que sabia que a batalha seria intensa. Então, faça a sua escolha, Sofia. Você pode ser a heroína ou ser corrompida pelas sombras. As palavras dela reverberaram, enquanto as pessoas ao redor caminhavam hesitantes. Cada respiração parecia coletar o peso da história. E agora as escolhas das mulheres ecoavam com um novo poder. Com a determinação criando raízes em seu coração, Sofia olhou nos olhos de cada um. Eu rejeito o medo, eu escolho usar a tapeçaria para contar a verdade. As multidões em volta começaram a murmurar.
a esperança começando a brotar em meio aos sinais de trevas. Unam-se a mim, mulheres de nosso povo. Vamos reescrever esta história. Uma onda de vozes se levantou, e todas começaram a se unir. As guardiãs se entrelaçando com as mulheres da cidade. A catedral respondia ao chamado, as paredes vibrando, as luzes da tapeçaria pulando com uma energia nova. E então, no clímax da história, um estrondo forte cortou o ar. Parem! O capitão tentou impedir o avanço, mas a força da união era irresistível. A bruxa olhou de forma calculista, percebendo que seu controle estava se esvaindo. Você não pode fazer isso. Não só podemos, como faremos. Sofia respondeu com determinação. A luz da tapeçaria começou a brilhar intensamente, e uma energia pulsante tomou conta do local. No clímax, a figura de Léo avançou. A verdade não pode ser contida. Ele estendeu a mão para a tapeçaria, e como se respondesse ao seu chamado, uma nova fortuna selou a catedral. Uma onda de luz iluminou todos os presentes. Em um instante, cada segredo era exposto, e a história começou a se reescrever. Sofia sentiu um alívio estrondoso, mas também uma clareza palpável. As sombras foram dispersadas. E mesmo com tudo isso, uma nova dúvida pairava no ar. Qual seria o verdadeiro legado que restaria após tudo isso? Enquanto a luz diminuía, a catedral, agora iluminada, respirava com os ecos da verdade. E Sofia percebeu que a luta estava apenas começando. Mas agora, ao menos, não estava sozinha. Ei, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias incríveis que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar nosso algoritmo e ajudar a comunidade. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final surpreendente. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.